Espero que todos estejam bem, que estejam me ouvindo. E o que a gente quer fazer hoje é nada mais do que uma conversa, né? Gosto muito de que os meus amigos participem daquilo que a gente está falando. E o estudo de hoje, ele tem a ver com a fase que nós estamos passando. Porque o tema dele é meios de conservação, que é tirado do Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, exatamente nas perguntas de 704 a 710. E Kardec nos trouxe toda uma orientação sobre o aspecto da conservação. Então, para começar o estudo, eu vou fazer uma pergunta que vocês não vão poder me responder, um de cada vez. Gostaria de saber de cada um. Mas vamos combinar o seguinte: cada um vai responder para si mesmo, tá? Cada um faz uma análise, não é difícil a pergunta, e vai responder com honestidade. Então, a pergunta é a seguinte: você está preparado para, se vier a desenhar na próxima semana, por exemplo? Ah, eu acho que não, né? Eu não ouvi a resposta de vocês. Eu também não estou, nem pensar, né? Pois é exatamente isso que cada um de nós está fazendo em sua casa, porque está atendendo às normas das autoridades sanitárias. Por que isso? Porque um perigo está nos ameaçando. Houve uma ação de que nós realmente ficássemos em casa para que nós pudéssemos nos livrar desse perigo iminente. E o que é isso exatamente? Isso é um instinto de conservação. Não é que a gente tenha medo. Eu sei que vocês vão dizer que estão preparados, conversa, estão nada, eu também não estou. Mas acontece o seguinte: quando nós reencarnamos, nós já viemos com uma programação, um planejamento reencarnatório. Nós que estamos estudando às segundas-feiras o livro Os Mensageiros, então a gente vê que André Luiz está nos trazendo vários elementos, várias histórias que confirmam isso, que na espiritualidade há uma preparação para que a gente reencarne já com um planejamento feito. Todos nós viemos com esse planejamento. E para que ele se realize, o que nós temos que fazer? Nós vimos lições de André Luiz que muitos foram preparados para exercer determinadas missões, principalmente na área da mediunidade. Mas quando chega junto com a matéria, a coisa fica mais complicada. Então, nem todos conseguem chegar ao final, cumprir exatamente aquilo que prometeram. Então, nós precisamos nos defender de todos os perigos e nós o quê? Os meios de conservação. Nós precisamos estar atentos para nos livrar de qualquer coisa que nos desvie o caminho. Então, isso que é chamado instinto de conservação. Esses meios estão no Livro dos Espíritos, a gente vê que todos esses meios estão ao nosso alcance, porque Deus nos deu essa obrigação de cumprir com esse planejamento. Se a gente cumpre ou não, se a gente executa 80%, 50%, isso aí não vem ao caso, mas Deus quer que a gente cumpra com aquele planejamento. Então, nós precisamos estar atentos. E se Deus nos dá essa obrigatoriedade disso, logicamente também Ele nos dá os meios de nós utilizarmos para conseguirmos, né, alcançar esses objetivos. Eu vou ler para vocês de uma historinha do livro A Constituição Divina, do Richard Simonetti, ele falando, tem dois exemplos que ele dá. Eu vou ler só um que já diz o que a gente quer falar. Ele diz o seguinte: menino ainda, pulei alto muro com a ajuda de companheiros, a fim de apanhar nossa bola que caíra no terreno vizinho, sem perceber que ali estava um cachorro. Quando o animal atacou, transpus de retorno o muro sem vacilar, num segundo, como que movido por poderosa mola. Aí despenquei do outro lado. Então, neste episódio,
o Simonetti. A manifestação do instinto de conservação, um mecanismo que mobiliza energias inimagináveis em nós, em face do perigo. Ele diz que há indivíduos, olha só, há indivíduos que numa crise de loucura revelam surpreendente força, ainda que franzinos exigem o concurso de muitos homens para contê-los. E é que em face de seus desajustes, eles sentem-se extremamente ameaçados qualquer pessoa que se aproxime, exacerbando então o instinto de conservação. E por que isso acontece? Simonetti ainda nos diz o porquê. Diz ele, diante do perigo real ou imaginário, nosso corpo entra imediatamente em estado de alerta, com a descarga de substâncias como a adrenalina na corrente sanguínea, potencializando nossas energias. Isso é a natureza agindo em favor da nossa sobrevivência. Então, por aí a gente já vê que nós temos um instinto de conservação e nós podemos, para fugir de uma ameaça, usar de todos os recursos que nos são disponíveis. Esse mecanismo de defesa, ele existe o quê? Só nos seres humanos? Não, ele existe em todos os seres vivos. Em uns seres, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é raciocinado, ou seja, ele é acrescido da inteligência. Então, quando esse instinto natural é acrescido da inteligência, nós temos um instinto racional. E esse, então, é inerente à espécie humana. Aí eu vou contar para vocês uma história que identifica bem esse instinto racional. Eu acho até que eu já contei em alguma época aqui na nossa casa espírita, mas vamos repetir, quem não ouviu. Nós tínhamos ido de férias para Muri, não era fazenda, era tipo uma pousada, em que a dona da pousada, ela era muito ligada na natureza. Inclusive, tinha aula de yoga, a alimentação era macrobiótica horrível. E tinha também vegetariana, era tudo muito saudável. Para ela era um must. Mas tudo bem, nós fomos para relaxar, para descansar. Foi bom. Mas uma noite, do jantar, os olhos se reuniam numa salinha. E em volta não tinha nada, era mato, né? Não era numa cidade, não. Você saía da estrada de Muri, ia por uma estradinha e lá ficava pousado. Bom, em volta, mato puro. E nós íamos ali na salinha, para quê? Para conversar um pouquinho, alguns para ver televisão, para não ir dormir tão cedo. Numa dessas noites, eu lá estávamos conversando, quando de repente eu olho para a porta, apareceu um sapo. Mas vocês pensam que é um sapinho bonitinho, daqueles que a gente vê? Não, era um senhor sapo, mas era um sapão de meter medo. Claro que eu fui a primeira a ficar com medo. Então, o meu instinto racional, o meu instinto maquinal, né, ele me mandava ver daquele perigo. E eu usei a minha inteligência para ver de que forma eu poderia me livrar daquele senhor sapo. E o que eu decidi foi o seguinte: o sapo estava na porta, olhando para nós, e eu olhando para ele. Eu, então, vi uma janela. Ah, é por aqui. Corri, me encostei na janela olhando para o sapo. E falei, se ele entra, eu pulo. Então, eu usei a inteligência. Além do meu instinto de fugir daquele perigo, eu usei a inteligência para saber que eu tinha uma porta de saída. Mas será que aquela porta de saída era melhor? Será que eu não ia cair do outro lado? Seria pior ainda? De repente o sapo volta e ainda me encontra caída no chão. Então, quando o instinto é natural, ele é muito seguro. A gente vê nos animais, eles se livram de perigos instintivamente. Eles não pensam que vão fazer determinada coisa para poder fugir do perigo. Não. Mas quando a gente usa a inteligência, nós estamos botando aí um elemento que pode não dar certo, porque nós estamos agindo com a experiência que a gente tem. Então, é isso. Existe esse instinto que é o maquinal e existe o que é racional.
Passado esse exemplo do sapo, que ficou bem claro, né, quem é que usa, então, esse instinto racional? O ser humano. E que, por isso mesmo, ele pode estar sujeito a erros. Bom, então, as plantas, os animais, eles têm instinto de conservação? Eles se utilizam dos meios de conservação que estão disponíveis? Claro que sim. Cada um utiliza da forma que tem a sua mão, dizer. As flores, por exemplo, elas reagem à seca, ao frio, aos predadores. Um outro exemplo que eu também me lembro de já ter contado sobre a reação das flores. Eu e João chegamos em Canela, no Rio Grande do Sul, e saltamos do ônibus. Nessa hora a gente não tinha carro, nós tínhamos acabado de casar, né? Era de bus mesmo, né? Então saltamos do ônibus e uma praça linda, cheia de flores, eu encantada, e olhando tudo. De repente começou a vir aquela neblina. Mas lá em Gramado, em Canela, quando vem a neblina, não é uma neblinazinha qualquer. Não sei se Reinaldo e Elisete chegaram a pegar, né? Porque vem, ela desce e frio, é frio. Então, aquela neblina começou a descer, e o que aconteceu? Não se via mais nada na cidade. As luzes da cidade se acendem automaticamente, e aquelas flores que tinham elogiado tanto a beleza, elas murcharam, elas ficaram todas fechadinhas. Por quê? Para se livrar daquele frio que estava chegando. Então, é o instinto de conservação que os seres vivos possuem. As sensitivas também, né? Aquela plantinha que a gente passa a mão, passa o pé, né? Dorme, dorme, dormideira para acordar segunda-feira. Ela se fecha. Quando ela vê que alguma coisa está se aproximando, ela se fecha. É o instinto de conservação. É o meio que ela utiliza, se fechar. Temos um outro exemplo muito bonito também de conservação. É a história dos girassóis. Todo mundo sabe que os girassóis eles giram de acordo com a inclinação do Sol. Eles procuram a luz do Sol. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver. Você passa de manhã, ele está virado para cá. Se ele vai, o Sol vai mudando de posição, ele vai dando, ele vai procurando a luz do Sol. Então, isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Tem uma outra coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas eu vou contar para você. Nos dias nublados, nos dias de chuva, quando o sol não aparece, como é que ficam os girassóis? Para onde que eles vão girar? Eles estão procurando a luz do sol, daí esse nome, girassol. Então, o que acontece nesses dias? A gente pode pensar, mesma coisa que as flores lá de Canela. E os girassóis vão murchar, vão ficar caidinhos. Não, de jeito nenhum. Sabe o que eles fazem? Eles se voltam uns para os outros, tentando dividir a energia entre eles. Então, eles, já que não têm o sol para esquentá-los, né, para trazer aquela luz, eles se juntam uns aos outros até que eles voltem a ter uma energia externa. Então, o que é isso? Isso não é a utilização do meio de conservação da espécie? Claro que é. Eles poderiam não resistir se não tivesse esse mecanismo de se juntar. Aí nós vamos chegar no Livro dos Espíritos, na questão 704, e a gente vê que os espíritos, nessa questão, nos esclarecem que Deus os proveu de meios de nos conservarmos em harmonia com a natureza. Então, já temos aqui uma afirmativa de que nós não estamos sozinhos, nós temos a ajuda de Deus, fazendo com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam. O necessário é útil, o supérfluo não é. Então, a gente diz, que meios são esses? Meios são esses. Se Deus nos dá esses meios de conservação, que meios são esses? São os chamados bens da terra, ou seja, tudo que o homem pode gozar neste mundo. Aí, na 706, também a gente vem
saber que a fonte principal desses bens é o solo, mas todos os recursos necessários à nossa sobrevivência são resultantes da simples transformação dos produtos do solo. Nós não precisamos de energia. A energia não é tirada do próprio solo, da própria Terra, não é a Terra que nos dá energia, ou nós vamos buscar em Marte? Não, nós aqui encontramos. É a nosso próprio planeta nos dando os meios de conservação. Então, esses são os chamados bens da Terra. E ele diz mais aqui, né, que o necessário é útil, mas o supérfluo não. Aí, então, a gente diz o seguinte: mas se o necessário é útil, porque nem todo mundo possui o necessário. A gente está cansado de ver que em lugares, né, que às vezes dentro de uma mesma rua há pessoas que estão abusando do supérfluo, muito ricas, com tudo do melhor e do bom. Ali 3 casas depois tem um que não tem nem o mínimo necessário. Então, por que nem todos possuem o necessário? Aí a gente vai no Evangelho, tá? A gente vai no Evangelho e no capítulo 25 a gente encontra essa explicação. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo suprirá o necessário. Então, olha só, é uma questão de divisão. A gente lembra até, né, no caso mesmo, os gerações, um ajudando ao outro. Nós então, podemos dizer que a natureza ela está a nosso favor. Ela nos dá todos aqueles meios que nós necessitamos. Não é a terra que nega o necessário, é o homem que é imprevidente. E aí a gente tem um exemplo que uma vez foi até meu filho que me falou, né, numa aula de geografia que ele ia dar, achei fantástico e eu me lembrei disso, que a própria natureza, ela é sábia, ela responde sempre fornecendo os meios de sobrevivência, ela nos ajuda, ela tem uma resposta pronta. Então, isso que eu me lembrei num deserto na África, onde a temperatura é muito quente, mas é muito quente mesmo. E as pessoas lá são muito pobres, andam descalços. Então, o que acontece? Queimam a sola do pé. Quem já teve uma experiência parecida com essa, não precisava ir lá no deserto. Sai da praia num dia de verão, às 2 horas da tarde, e sai descalço, para ver o que vai acontecer com o seu pezinho. A gente só vê gente pulando, parece que está dançando, porque o calor é demais. Então, o que aconteceu nesse deserto? A natureza, que é tão sábia, ela foi providenciando, está havendo uma mutação. As gerações novas estão nascendo com pelo debaixo do pé. Por quê? Proteção para o calor. Ninguém programou nada. Quer dizer, é a forma da própria natureza dar um meio para você poder sobreviver naquele ambiente hostil. Mas há ocasiões, entretanto, há situações em que o homem, mesmo tendo meios de sobreviver, ele sofre, às vezes, determinados flagelos, né? Nós estamos agora numa situação com toda a orientação que nós temos, com todo o desenvolvimento tecnológico, industrial, tudo que a gente pode imaginar, vem um vírusinho pequenininho e manda a gente ficar em casa, acabou com a nossa vida. Então, acontece também muitas vezes caso, por exemplo, de enchentes. Há pessoas que perdem tudo, a pessoa não estava preparada para aquilo. Então, como que faz? Se de repente desce uma água que não dá para você planejar, vem também, vamos dizer, a gente vê o vulcão, né? Me impressiona muito quando de repente um vulcão entra em erupção e aquela cidade toda é arrasada. Essas são as intempéries que o homem não pode prever. Mas
Por que isso acontece? A gente tem uma resposta para isso. É porque é uma prova que às vezes as pessoas passam. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode usar aquele meio de conservação que a gente falou, que era racional, que se usa a inteligência, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, é comum haver, é, vamos dizer, teve aí em 2017 aquele, como é? Esqueci agora o nome, aquele que ventania, furacão, o furacão. Pode acontecer? Pode, mas o homem tem que usar a sua inteligência prematuramente. Eles se preparam. Em 2017, eu me lembro que nós acompanhamos pela televisão um desses furacões que atacou, né, na Flórida. Nós vimos pessoas, minha nora tinha uma prima, tem a prima, mora lá ainda, né? Ela mandava vídeos para a gente ver. Ali os vizinhos todos se juntaram na casa, que a casa dela tinha já um cômodo, tipo um subterrâneo, que era preparado para enfrentar o furacão. Quer dizer, é uma prova que as pessoas tivessem que passar, mas você não pode se prevenir, você tem que usar a sua inteligência para isso. Você não pode simplesmente acontecer como a florzinha que se fechou. Também nos Estados Unidos, eles têm aqueles subterrâneos, né? Quando tem algum perigo iminente, tem um tornado, alguma coisa assim, eles ouvem aquela sirene e correm. Nós temos agora, aqui no nosso estado mesmo, né? Aqui a gente vê, agora não, né? Eu não estou em Vila Isabel, mas em Vila Isabel a gente ouve, quando é caso de gente que está havendo mais perigo, eles tocam lá aquela buzina lá, aquela sirene, e as pessoas já se previnem, já sabem que pode haver desmoronamento. Então, você, às vezes, passa por determinadas situações, você não pode ir, mas você pode se prevenir. A propósito disso, tem uma outra historinha, até uma que eu gosto muito de usar história. Gosto mesmo, né, Thelma? Não custa nada, né, a gente saber um pouquinho das histórias. Uma outra do Simonetti, só que essa não estou realmente me lembrando, acho que é um jeito de ser feliz, mas não tenho certeza. E ele fala de um agricultor que ele tinha toda a sua plantação, tudo preparado, tudo bonitinho, é do interior de São Paulo. E aí que veio uma tempestade e acabou com tudo, arrasou. Ele perdeu tudo. Ele ficou muito revoltado. Mas na fazenda vizinha, a dona da fazenda tinha um irmão que morava na capital e que ele era espírita, conversando com ela, querendo convencê-los que essas coisas podem acontecer, porque não ficasse revoltada. Ele disse, não, então eu quero lá conversar com seu irmão. Quero saber que história é essa. Ele vai me explicar. Ele é espírita? Então, tem as pessoas que acham que ser espírita a gente sabe tudo, né? A gente vai resolver todos os problemas. Então, foi, conversou, e o que o irmão, né, da tal fazendeira disse exatamente isso a ele. Isso é uma prova que lhe compete sofrer. Seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculte de sair da dificuldade. Gente, eu acabei de falar isso, com um tornado, um furacão. Se você não tem meios de fugir, você é uma prova que você tem que passar. Tudo bem, o tal agricultor não gostou muito da história, não. Achou que seria mais agradável. Mas tudo bem, entendeu, voltou. Um ano depois, ele volta a falar com o mesmo rapaz, que era espírita. Ele diz: olha, eu comprei máquinas novas, eu comprei sementes novas, eu fiz tudo o que eu podia, já que eu tinha perdido tudo. Fiz tudo, e agora, quando estava se aproximando a época da colheita, vem o temporal com geada e estragou toda a minha plantação. Você acha que eu tenho que passar quantas vezes por essa prova? Aí o tal senhor que era espírita disse, olha, eu sinto te decepcionar, mas vou estar passando por uma segunda prova. Você é imprevidente. Você sabia que isso podia acontecer, por que você não se preparou? Você não levou em consideração. Então, a primeira vez, talvez você tivesse que passar por essa prova, mas a segunda vez você podia ter evitado. Então, o Simonetti chama essa história do agricultor imprevidente.
e que muitas vezes acontece com a gente. A gente sabe determinada coisa pode nos acontecer, vamos ficar de braços cruzados esperando o que vem na hora para nos socorrer? Pérez acontece. Nós não estávamos preparados para receber essa visita desse coronavírus. Ninguém estava preparado. Então, foi tudo muito de emergência. De repente, tudo mudou na vida da gente. Nós estamos utilizando meios de conservação que nos deram no momento. Fique em casa, usa a máscara, lava, coisas assim. Ora, a oração é importante, porque se isso é uma fase que o nosso planeta está passando, nós junto com ele, lógico, nós temos que confiar e de alguma forma até agradecer, porque nós estamos ajudando a passar essa fase. Então, aqui no outro livrinho do Danilo Vilela, Focos Doutrinários, esse ele tem o 2 também. Ele vem falando sobre isso, então ele diz que no final do século XVIII havia uma polêmica sobre essa história do necessário e do supérfluo, e que não haveria comida suficiente para cada vez que a população fosse aumentando. Então, qual foi a solução que eles deram de imediato? Controle da natalidade. Controlando a natalidade, não nasce mais ninguém, a comida dá para todos. Foram feitos estudos e chegou-se à conclusão nada disso, porque o próprio planeta ele nos dá a solução. Quanto mais gente tem para trabalhar. Então, as terras que eram abandonadas, terras inférteis, foram utilizadas para a agricultura. Máquinas novas surgiram para aumentar a produção. Então, não era aquilo que resolvia. Aí o Danilo nos diz aqui, nesse capítulo 28, que fala da lei de conservação, que está provado que esse panorama que eles queriam impedir, né, não resulta de uma suposta incapacidade de nosso planeta em proporcionar alimento e demais requisitos de subsistência da população. Na verdade, uma análise objetiva evidencia que os atuais desequilíbrios decorrem de erros no direcionamento e na distribuição dos recursos, que, em montante expressivo, são destinados à criação do supérfluo ou a atividades não produtivas, sendo distribuídos segundo critérios profundamente injustos. E aí a gente viu há pouco tempo, numa greve de caminhoneiros, nós vimos estarrecidos a televisão mostrando que alguns agricultores, alguns produtores pegaram tudo aquilo que era alimento que eles não podiam comercializar porque não tinha transportasse, eles jogaram no lixo. Isso é distribuição irregular. Eles teriam oferecer para quem não tem nenhum, teriam o mesmo proveito, mas eles estavam olhando o bolso. Se o bolso não vai crescer, então eu jogo fora. Quer dizer, é como a gente vê nesse livro e em outros falando, que é a distribuição desigual, para pelo menos que algumas pessoas tenham o necessário para sobreviver. Aí, é mais aqui que se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Quer dizer, quanto mais a gente precisa, mais a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que achar os caminhos para conseguir. Não é abandonar ou cruzar os braços porque me falta tudo. Deus, na pergunta 707, a gente encontra a informação de que Deus supre as necessidades, mas colaborar com Ele. Um outro exemplo que é bom a gente lembrar dos índios Yanomamis. São índios, tribos de índios da nossa Amazônia, da Amazônia. São índios já civilizados, né? E que eles procuram, a plantação deles é muito restrita. Eles plantam apenas o que eles acham que vão precisar para a sobrevivência. Porque se plantar demais vai estragar. Então, na simplicidade deles, eles estão utilizando o raciocínio lógico.
eu tenho que economizar para que não me falte. Eu uso o meio de conservação que eu tenho à mão. Mas existe uma coisa que é muito interessante. Eu fui pesquisar mais sobre os índios Yanomamis, e existe uma determinada tribo, que essa está mais para o lado de Roraima, está mais em cima, né? Roraima, Roraima, as duas formas são corretas. Eles cercaram, eles não convivem com o branco, eles não convivem nem com outros índios, nem mesmo outros índios Yanomamis. Eles se fecharam, porque eles acham que isso é a forma deles preservarem o meio onde eles vivem. Eles vão preservar a vida deles. Só que aquilo um dia vai acabar. Se eles não convivem nem com os brancos, e as doenças? Será que eles vão conseguir ali sobreviver com as doenças? Eles não recebem nem o pessoal, estão completamente isolados. Então, no conceito geográfico, hoje em dia, a gente diz que esses índios, essa tribo, né, que está lá mais ao norte, eles estão tendo uma preservação, não estão fazendo uma conservação. Que preservar é deixar exatamente como está. Só que exatamente como está, um dia acaba. E conservar é você tentar fazer com que tudo em volta continue produzindo, continue te dando os meios que você necessita para sobreviver. E por isso que preservar é uma coisa, conservar é outra. São palavras diferentes. E aí me fez lembrar também palavras que a gente, quando visita essas fazendas históricas, que no Rio de Janeiro tem muitas, né? E um grupo aqui, um grupo bom aqui que está assistindo já visitou comigo, né? Nós já fomos em várias fazendas. O que os proprietários fazem? Eles não têm mais quem cuide e fica agora para manter a casa. Então, eles passaram todos fizeram uma associação que é de a preservação do Vale do Paraíba. Então, essas fazendas, eles estão vivendo de turismo. Mas para viver mesmo, eles não vão receber uma pessoa com uma casa toda quebrada, tudo caindo, mesa com cupim. Eles têm que fazer o quê? Uma conservação daquilo. Porque a mesa nunca mais vai voltar a ser a mesma, mas ela vai ser conservada de uma forma e, se precisar, eles vão usar a mesma madeira, eles vão usar o mesmo modelo, porque algumas fazendas, eles fazem o quê? Então, a preservação, eles fazem a restauração. Eles vão restaurar. Quando você chega em determinado lugar, você chega agora em 2020 e você vai encontrar a mesma sala que você teria encontrado em 1884. Por quê? Porque foi restaurado. Então, eles tiraram, fazem pesquisa em cartório, fotografias e o ambiente exatamente como estava na época. Eu e Vera visitamos uma fazenda em que a dona de lá, ela comprou as porteiras fechadas, né? E quando ela entrou, ela viu tudo muito quebrado, tudo muito, parede pintada de uma cor assim normal, assim, atual. Então, ela não tinha muito dinheiro não, sabe? Mas ela foi para a Europa estudar restauração. Só isso. E quando ela retornou, ela mesma se encarregou da restauração, procurando em documentos e, inclusive, lixando a parede, ela achou a parede original, pintada. Era papel de parede pintado e outras coisas mais, azulejos originais, ela tirando aquela caiação que tinha por cima. Então, o que ela fez na fazenda dela? Ela fez uma restauração. Agora, quando isso não é possível, muito caro, que nessa lei a própria dona fez a restauração, mas teve que fazer um curso. Outras fazendas, quando não tem uma pessoa especializada, ou se tem, é caro demais, eles fazem uma reforma. Eles reformam a fazenda para que você possa encontrá-la em bom estado, mas tentando manter tudo de original que a gente encontrou lá. A gente encontra, às vezes, até assim, o banquinho que o fulano sentava. Às vezes, aquele banquinho não é o que o fulano sentava, mas ele é tão parecido porque a pessoa tinha o retrato, manda fazer igual.
Então, é só para a gente, já que a gente está falando em conservação e preservação, para isso ficar bem definido. Bem, então agora a gente diz o seguinte: quando a gente está falando em conservação, né? Estamos falando, nós lembramos o quê? Da nossa obrigação que nós temos com esse planeta que nos recebeu. Eu vi uma ocasião, foi no centro, foi ali no Maracanã, um centro ali no Maracanã, né? A Casa da Caridade, nem é. Bom, importa. Eu vi um cartaz muito lindo e era a terra linda, né? Então diz assim: esta é a casa que você mora. Você não paga aluguel, você não comprou, então cuide dela com carinho. Quer dizer que nós nem isso nós fazemos. Nós não pagamos aluguel quando a gente reencarna, que vem para a Terra, a gente não precisou pagar, a gente não paga o aluguel, não paga IPTU, não paga nada da Terra. Nós estamos sempre morando e deixando ela ser destruída. A gente tem que conservar. Tá? Então, a gente aproveita que amanhã, hoje é dia 4 de junho, amanhã é 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, então, a gente lembra dessa necessidade que nós temos de conservar, né, esse mundo que é nosso. Mas ele é nosso provisoriamente. Nós estamos aqui num período, nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, compete para nós, nós temos que nos ligar nessa tal lei de conservação que Kardec vem falando lá no Livro dos Espíritos, na parte. Por que que nós temos que conservar? Porque essa lei de conservação, ela vai nos dar toda uma orientação de tudo que a gente não pode fazer para destruir esse patrimônio. Porque, na verdade, nós somos muito egoístas. Nós estamos usando em excesso todos os bens que a Terra nos dá. Nós estamos usando mais do que nós necessitamos. E nós estamos fazendo o quê? Tirando a possibilidade das futuras gerações também aproveitarem esses bens. Porque se eles se esgotarem, e a gente diz, até tem aquele slogan que diz: prepare a terra para quando seus filhos vierem encontrarem um mundo melhor. Não sei nem se são só os nossos filhos, se são os meus netos que vão poder encontrar um que a gente espera que encontre. Nós mesmos. A gente não pretende que a gente tenha merecimento para estar aqui na Terra? Se a Terra vai passar por um mundo de regeneração e a gente está tentando fazer a nossa parte, a gente espera que daqui a algum tempo a gente possa estar aqui de volta. Então, nós mesmos vamos aproveitar. Então, por que acabar com tudo que existe? Nós, na verdade, nós usamos num nível insustentável os bens da terra. Nós gastamos energia demais. Repararam, às vezes, que tem uma casa que tem uma pessoa na sala e a casa inteira está acesa? Ela não precisa da casa inteira acesa. A gente usa energia em excesso. A gente não recicla o lixo um pouco. A Regina até que tenta, né? Na nossa casa. Vamos reciclar, a gente leva lá as tampinhas. A Ana Cátia também está muito envolvida com esse tipo de projeto. Vamos reciclar os anezinhos das latas de refrigerante. Mas é muito o que a gente está fazendo. Gasta água em excesso. Eu vi uma palestra eram 3 moças, 3 senhoras. Então, elas estavam conversando exatamente sobre isso, né? Sobre a conservação da terra, e uma delas, elas eram de São Paulo, e uma delas disse assim: pois é, lembra quando houve aquela economia de água, que lá em São Paulo o negócio ficou feio, né? Não tinha água, né? Secou mesmo, então ninguém podia lavar calçada, ninguém podia lavar o carro, tinha que até roupa, né? Tentavam economizar para não gastar, porque faltou. Tinham coisas que já não tinham água dentro de casa, então foi necessário uma medida drástica. Tudo bem, passou, todo mundo fez o que tinha que fazer. A chuva veio, aí os rios foram outra vez se enchendo e foi abastecendo normalmente a cidade. O que aconteceu? Dizia uma delas, né? A lição devia ter servido. Não. Começou todo mundo a pegar mangueira e lavar a calçada, lavar o carro com mangueira, desperdício de água, torneira pingando. A gente
de abrir a bica e deixar a água cair, e deixa cair, aquilo ali pode fazer falta para outra pessoa. A gente não tem essa mentalidade, mas nós precisamos começar a ter. A emissão de gases, né, que agravam o efeito estufa, eles estão comprometendo a temperatura da Terra. E com isso, está ficando difícil a nossa sobrevivência. Do deserto da África é tão quente que queima os pés. Então, nós temos que pensar nisso tudo. Não é só aproveitar o que a Terra tem para dar, não. É dar um pouco do que nós temos para dar para ela também. Aí a gente lembrou do Chico Xavier. Chico Xavier, ele recebia, todo mundo sabe, né? Muitas e muitas mensagens. Ele sempre lá com a cabecinha baixa, com o lápis dele. Quando ele chegava em casa, ele pegava todas aquelas mensagens e datilografava. Datilografava e guardava as mensagens. Quando ele tinha que mandar para alguém, ele não mandava no risco que ele fez, não. Aquilo, ele mandava bonitinho datilografar. Depois, sabe o que o Chico fazia? Pegava uma borracha, apagava tudo para aproveitar o mesmo papel. Então, ele tinha esse conceito de sustentabilidade, quando ninguém falava nisso naquela época. Mas Chico sabia que o aproveitamento do papel eram árvores que deixavam de ser cortadas. A gente segue, vê esse exemplo e diz, puxa, estou fazendo muito pouco. Um cara humilde como Chico, olha o alcance que ele tinha. Bom, ele era humilde aqui na Terra, mas um espírito super evoluído, e claro que nós não vamos nos comparar a ele, né? Mas, pelo menos podemos seguir o seu exemplo, né? Como diz a música do Nando Cordel, se nós seguíssemos o seu exemplo, seríamos felizes. Para a gente ter uma ideia, né, do mal que nós estamos causando ao nosso planeta, eu me lembrei de uma campanha ambiental em 2018, cujo tema era Acabe com a poluição plástica. Foi o tema de 2018, Acabe com a poluição plástica. E nessa campanha vinha junto uma informação de que em 2050, se nada for feito, no mar vai existir mais plásticos que peixes. Gente, olha a nossa responsabilidade. Somos nós causando isso. Então, vamos começar a pensar nesse problema da reciclagem. A Norma, com certeza, é uma defensora, né, da natureza, do meio ambiente. Então, ela sempre cansa de dizer, vamos fazer tudo o que a gente puder fazer para não jogar lixo na natureza. Aí, como curiosidade, eu encontrei um texto que mostra que essa preocupação com a conservação da terra já é uma coisa muito antiga, só que ninguém leva a sério. Nós poderíamos estar num nível muito mais elevado. Então, eu achei esse documento que dizia assim: no Brasil, o primeiro documento a referir-se expressamente à conservação da natureza foi a Carta Régia de 13 de março de 1797, que advertia contra o perigo de destruição das matas. 1797. Nós estamos em 2020. Em 1821, José Bonifácio de Silva propôs que em todas as vendas de terras que fizessem sesmarias que fossem dadas, se pusesse a condição de que a sexta parte do terreno nunca haveria de ser derrubada e queimada, sem que se fizessem novas plantações de bosques. José Bonifácio de Andrade Silva, 1821. Seguimos isso? Não. Embora tenha havido, no final do século XIX, eventos de conservação da natureza, especialmente nos Estados Unidos, Japão e México, foi somente no início do século XX que alguns governos, bem como entidades privadas, passaram a reconhecer que a proteção da natureza é assunto de alcance internacional. Então, nós diremos, será que é só a responsabilidade do governo? Não, a responsabilidade é de todos nós. Todos temos
Não precisa ver a carta de 1797. Não precisa saber o que o dizia. Não precisa saber que todos os cuidados de uma coisa, de uma necessidade do mundo inteiro, não é do Brasil, não é do Rio de Janeiro, não é de Vila Isabel, é o mundo inteiro que tem que ter esse cuidado. E esse cuidado, essa responsabilidade é de todos nós, independente de raça, de religião, de nível cultural. Estamos todos no mesmo nível, cada um fazendo a parte que lhe cabe. Nós estamos agora vivendo e vamos viver uma crise econômica, todo mundo sabe disso. Mas a crise econômica, ela é reversível. Talvez demore, mas ela é reversível. Mas a crise ambiental não se sabe se será. A coisa é muito mais séria do que a gente está pensando. Então, acho que eu já estou terminando e eu vou, então, encerrar, né, esse estudo de hoje lembrando e tirando a lição dos girassóis. Vamos pegar essa lição para a nossa vida. Todos nós estamos em busca da luz divina. Pode ser na igreja, no culto, no centro, pode ser na própria família, pode ser no trabalho. Mas nós estamos sempre dando uma luz divina que traga felicidade. Mas existem os dias nublados. Isso é indiscutível. Isso a gente não pode achar que não vai acontecer. Há dias de dores, há dias de tristeza. O que nós vamos fazer nesses dias? Vamos pegar a lição do girassol. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e nós vamos ver que nós temos uma luz interior. Essa luz existe dentro de nós, essa força que nos faz sair de momentos difíceis. Está dentro de nós. E vamos dividir com quem nós amamos. Às vezes você se fecha e tem uma pessoa do lado que pode te ouvir, pode te trazer, nem que não traga um conselho, pelo menos vai servir, como diz, do ouvido amigo. Você vai poder desabafar. Mas acredite que você tem essa luz interior. Quando os girassóis trocam as energias e você faz o mesmo, o Francisco é uma gracinha, ele vem, abraça a gente, vamos trocar energias. Eu acho que o Francisco já sabia da história do girassol, porque ele sempre faz isso. Vamos trocar energia. Então, gente, vamos fazer isso, vamos nos aproximar, porque quando nós fizermos isso, nós estaremos nos livrando da dor, daquele sentimento de desespero, depressão. Quanta gente entra em depressão porque não tem como conversar, com quem desabafar. Então, é preciso que a gente acredite no nosso potencial. Nós temos essa luz interior. Vamos dividi-la e, dessa forma, nós vamos estar utilizando os nossos meios de conservação da nossa saúde física, da nossa sanidade mental, porque estaremos dividindo a luz que nós já temos. Em vez de guardarmos só para nós, vamos dividir com o nosso irmão. Então, com isso, nós com certeza estaremos buscando dias melhores, com mais amor, com mais harmonia. É o que todos nós esperamos. E que Deus, então, possa sempre nos fornecer esses meios ao nosso alcance de levar a nossa felicidade. Que Deus esteja sempre conosco e que realmente, como a lição dos girassóis, a gente possa continuar buscando e gerando essa luz interior. Graças a Deus. Obrigada, Wilta, como sempre, trazendo para a gente tanta coisa boa, gostosa de ouvir, muitas historinhas para nós podermos, através delas, né, entender melhor os conceitos. Lembrando aqui, né, que como você